Olá, meus queridos amigos, meus companheiros, meus irmãos de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez para os subsídios da lição de número 4 da revista Betel Dominical, estudada pelas igrejas Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. São lições deste último trimestre, outubro, novembro e dezembro, foram comentadas pelo bispo Samuel Ferreira e já estamos na lição de número 4. Estamos estudando os 10 mandamentos e nos subsídios de hoje estaremos tratando do tema: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento nesta sequência que estamos estudando. Já estudamos, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, na lição de número 2, e já estudamos também na lição de número 3, não farás para ti imagem de escultura. E agora vamos para o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Antes de entrarmos nos subsídios, e aqui os apresentamos de forma sucinta, no máximo 35 minutos, simplesmente com o propósito de ajudar aos professores que terão a responsabilidade de ministrar esta aula em milhares de classes no próximo domingo em todo o Brasil. Mas antes, aquela recomendação que eu faço: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e, na medida do possível, comente, porque esses 3 gestos são 3 gestos rápidos, ajudam a ampliar o alcance da nossa mensagem nesta plataforma, e à medida em que o algoritmo do YouTube percebe que o vídeo está obtendo curtidas, as pessoas estão se inscrevendo, há comentários sendo feitos, o próprio algoritmo se encarrega de entregar o vídeo para um número maior de pessoas. Então, venham somar conosco, principalmente você que é ligado ao Ministério de Madureira, já que agora estamos ligados a esse ministério e eu entendo que o meu papel, como parte do Ministério de Madureira, da CONAMAD, o meu papel, portanto, é agora oferecer subsídios baseados nas lições que são estudadas nas igrejas vinculadas ao Ministério de Madureira. Ditas essas palavras iniciais, e elas são importantíssimas, são necessárias para a subsistência deste canal, vamos já entrar nos subsídios da lição de hoje, a lição de número 4. O texto áureo, geralmente chamamos de texto áureo aquele texto que é o texto-chave da lição. Diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o texto bíblico de referência está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte se compõe daqueles 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e o texto de referência está em Mateus, capítulo 5,
a partir do verso 33 ao verso de número 37. Esse é o texto de referência onde Jesus fala sobre os que fazem perjúrio, os que fazem juramento, e Jesus trabalha exatamente essa questão, a questão dos juramentos no texto de Mateus capítulo 5, a partir do verso 33 ao verso de número 37. Algumas considerações como subsídios para a lição deste domingo. A primeira delas é exatamente baseada no tema: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Essa expressão em vão, em palavras mais simples, em palavras comuns, significa tomar o nome de Deus de maneira vulgar, sem significado algum, sem reverência, sem respeito, sem considerar a grandeza de Deus, mas tratá-lo, digamos, como se ele fosse um moleque de recados, como se ele estivesse debaixo da nossa autoridade. E percebemos hoje que muitas vezes, até de forma inocente ou não premeditada, acabamos caindo nesse erro de usar o nome de Deus em vão. De que forma? Às vezes, por qualquer coisa, dizemos: o sangue de Jesus tem poder. Às vezes, do nada, falamos misericórdia. Às vezes, do nada, também usamos a expressão: o nome de Jesus te repreenda. Não estou dizendo que não haja valor nessas expressões, não no sentido mágico. Não que elas representem chaves mágicas que vão criar condições para que algumas coisas aconteçam. O valor é intrínseco, porque trata do poder do sangue de Jesus e trata do poder do nome de Jesus. O que eu estou falando, o que eu estou mencionando, o que eu estou ilustrando é o uso vulgar, é o uso para qualquer coisa, sem perceber o sentido, sem perceber o valor, sem o temor devido ao nome de Deus. Eu poderia usar aqui, por exemplo, o caso de Moisés, quando ele se aproxima da sarça no monte Sinai. Moisés está no deserto, fugido do Egito, onde era príncipe, e agora por 40 anos Deus o prepara para que ele venha a ser o libertador da nação de Israel. E de repente ele vê uma sarça que arde, e no meio da sarça a presença do próprio Deus, e ele se aproxima, e Deus então lhe diz: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Em outras palavras, esse lugar exige reverência. E eu não estou querendo aqui tomar essa passagem para estabelecer uma doutrina de que nós devemos também tirar os sapatos dos pés onde quer que estejamos, principalmente em lugares onde esses espaços sejam reservados para o culto, para a adoração. Não se trata disso. Mas o tirar os sapatos naquela época, naquela cultura, como ainda o é hoje na cultura do Oriente, era um símbolo de reverência, um símbolo de respeito a Deus. Diferentemente do povo judeu hoje, que quando está na sua prática de fé, põe o quipá na cabeça
e esse é um sinal de reverência. Eu trago esses pontos para mostrar que o sentido do mandamento que hoje estamos estudando e que será estudado no próximo domingo é exatamente esse: é não tomar o nome de Deus de forma vulgar, não tomar o nome de Deus como se fosse um nome banal para você usar a seu bel prazer, mas é entender a importância do nome de Deus, é entender o significado do nome de Deus e tratar a Deus do tamanho que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago aqui como subsídio. O segundo ponto, ele se baseia no texto que foi extraído do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, do verso 33 ao verso 37, e esse texto se relaciona com a passagem em que Jesus diz também que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, e o mestre acrescenta dizendo: o que passa disso é de procedência maligna. Em outras palavras, as nossas palavras não devem ser dúbias. O que expressamos, devemos expressar com transparência, com clareza, de maneira assertiva, sem astúcia. E você há de perguntar: o que significa astúcia? Astúcia, no sentido que eu quero aqui definir, astúcia é quando você diz uma coisa com um significado, mas você quer que a pessoa entenda outro significado, e depois, astuciosamente, se a pessoa diz que entendeu daquela maneira, aí você diz o contrário, você diz: não, eu quis dizer isso. Isso é astúcia. Então, quando o Senhor no Sermão do Monte diz sobre sim, sim, não, não, Ele está dizendo exatamente isso. Nós devemos de ser claros no que dizemos, devemos de ser sinceros e sem apelar para tergiversação, sem apelar para qualquer outra coisa. E então vem essa passagem, a passagem que lemos, porque esse era um costume naquela época, era um costume na época em que os 10 mandamentos foram dados para o povo de Israel, e por incrível que pareça, ainda hoje, esse costume aparece no meio das mais diferentes culturas, inclusive no meio da nossa cultura. Eu não sei se alguém já ouviu uma pessoa, por exemplo, chegar para você e ela diz uma coisa e você fica em dúvida, aí a pessoa diz assim: juro por Deus. E tem alguns que são até mais ousados, não são cristãos evangélicos, costumam dizer: juro por Nossa Senhora, juro por Nossa Senhora. Ou seja, você usa uma referência, digamos, santa, uma referência que tem uma aura de respeito, pelo menos, para que isso sirva de fundamento ou para dar credibilidade às palavras que você diz. Ou alguns chegam a dizer: juro pelos meus filhos, juro pela minha própria mãe. Então, acoplado a esse texto, que é o texto de referência da nossa lição, temos a passagem que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, sem depender dessas muletas, sem depender desses suportes. E com isso, eu peço licença para ler uma parte
eu tenho uma obra que eu escrevi sobre o Sermão do Monte. Ela se chama A Transparência da Vida Cristã, um estudo bíblico, teológico e devocional sobre o Sermão do Monte. Essa obra está esgotada, já temos ela preparada, ampliada, revisada e já com algumas tentativas de relançá-la, e estamos aguardando o momento certo de outra vez trazer essa obra a público. Agora, como eu disse, um trabalho ampliado, atualizado, revisado, com mais informações, e que é muito útil porque trata de uma das partes mais importantes da Escritura, que é o Sermão do Monte, proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, em relação a essa passagem do capítulo 5, deixe-me ler o que eu escrevi. Eu acho que a leitura do que eu escrevi ajuda no entendimento dos subsídios que eu estou propondo para a lição deste domingo. Por favor, me acompanhe. Na passagem em apreço, o Senhor destaca outra vez a expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos. É a quarta vez na passagem do Sermão do Monte que ele usa, ou de forma completa ou em parte, no Sermão do Monte, essa expressão. E aqui fica claro que o princípio farisaico ao qual se reporta não aparece dessa forma em nenhuma parte do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que temos é: não tomarás o nome do Senhor em vão. Mas aqui trata-se de uma sentença normativa que atendia ao modo estritamente jurídico que os fariseus tinham de interpretar o Pentateuco. Enquanto na visão da lei mosaica o princípio vinha atrelado ao valor da palavra para assegurar a seriedade dos compromissos no relacionamento com Deus e com o próximo, procurando destacar que a integridade precisa ser a base de qualquer verbalização, os mestres, escutem, por favor, os mestres do judaísmo preferiam ater-se à ideia de valorizar os juramentos, como se eles por si sós garantissem o cumprimento do que ficou assumido. Assim, quando o mestre questionou essa abordagem, não estava pondo em dúvida o dever de mantermos o compromisso com a palavra empenhada, nem estava admitindo o perjúrio, ou seja, perjúrio é o falso testemunho. Entre as civilizações antigas, era praxe o uso dos juramentos para demonstrar seriedade dos compromissos firmados. A própria cultura dos patriarcas bíblicos assimilou a prática, que acabou sendo incorporada pela nação de Israel, sempre no sentido de mostrar, por exemplo, a seriedade de um acordo. Era uma forma solene de expressar a verdade, como ainda hoje acontece nos tribunais. Você jura nos tribunais. Você, em tribunais onde a herança é cristã, você põe a mão em cima da Bíblia e você jura dizer a verdade, somente a verdade. Então, o que está sendo arguido pelo Senhor, isso aqui está no meu livro, o que está sendo arguido pelo Senhor, todavia, é a vulgarização dos juramentos, isto é, a forma desrespeitosa de usar o sagrado, o nome de Deus, por exemplo, para legitimar situações da rotina diária, e muitas vezes comprometedoras, onde a palavra de cada um deveria ter o peso do caráter de quem profere essa palavra. É o que a Bíblia identifica. E aí vamos para
o mandamento, o terceiro mandamento. É o que a Bíblia identifica como tomar o nome de Deus em vão. E aí eu me reporto a essas expressões que eu mencionei preliminarmente aqui na minha exposição. Isso pode ser ilustrado hoje por certas expressões evangélicas extremamente ricas de significado, mas que caíram na rotina. Foram vulgarizadas e se tornaram chavões na boca do povo, inclusive no meio artístico. Ora parecendo um rito mágico que resolve todos os problemas, ora dando a impressão de tratar-se de uma fina e jocosa zombaria contra a fé cristã. Então eu mencionei a frase, o sangue de Jesus tem poder. Eu já vi isso na boca de vários artistas. E já vi outras frases parecidas. Ou seja, naquela época, tal prática se tornou um costume. Um costume entre os judeus, por exemplo, o texto aqui do capítulo 5 diz sobre isso. Jurar pelo altar, jurar pela oferta, jurar pelo templo, jurar pelo ouro do templo e jurar por Jerusalém, a cidade do grande rei. Quanto mais importante o objeto, quanto mais significado ele tivesse, ele era invocado por testemunha. Muitas vezes, porém, o fato de tais juramentos não se referirem a Deus diretamente criava a falsa ideia de que as partes podiam evadir-se da verdade, ou seja, não usei o nome de Deus, são peças, digamos, indiretamente ligadas a ele, então eu não preciso cumprir o que jurei. Só que isso é um erro. Jesus traz o tema para o seu verdadeiro lugar, mostrando, escute bem, mostrando que Deus está sempre presente quando os homens falam. Deste modo, precisam falar com sinceridade. Então, pôr o trono do Altíssimo como avalista de nossas palavras é um enorme perigo. Por quê? Porque nós estamos tratando com aquele que tem o controle absoluto e soberano do tempo para determinar o rumo da história. Em outras palavras, os nossos juramentos são relativos diante daquele que tem todo o poder sobre o universo, cuja infinitude não encontra parâmetros em nossa linguagem humana para ser claramente definida, pois se assim fosse, Deus deixaria de ser quem ele é. Apenas essa leitura, eu acho que ela ajuda a compreender essa questão de jurar pelo céu, de jurar pela terra, ou de usar o nome de Deus em vão, porque nós somos limitados. E esse é o primeiro ponto. Às vezes nós não conseguimos cumprir aquilo que planejamos e prometemos. É tanto que o apóstolo Tiago escreveu dizendo: olha, não diga vou fazer isso ou aquilo, mas diga se Deus quiser, se o Senhor permitir. Eventualmente, eu gostaria de ter saído agora à tarde lá no centro da cidade para fazer algumas compras, mas caiu uma chuva enorme e eu fui impedido. Ou seja, limitações que nos restringem, diferentemente de Deus. Então, a sua palavra deve valer pela credibilidade que você tem e pelo fato de você ser um filho de Deus que foi alcançado pela graça de Cristo, e o seu compromisso agora é com Deus e com a verdade. Você não depende dessas muletas, você não depende dessas expressões, e você não deve usar essas expressões como se elas tivessem um sentido mágico, de forma alguma. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E o terceiro mandamento, nós temos aqui no texto áureo, texto-chave, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você toma o nome de Deus em vão por alguma coisa que Deus não está nem se importando, no sentido de estar querendo que ela aconteça. Ele pode, na sua não interferência, permitir que ela aconteça, mas não são coisas que estão dentro da sua soberania absoluta e exaustiva, senão dentro da sua soberania da não interferência. Então você não pode garantir nada em nome de Deus. Você não pode garantir nem com os fios dos cabelos de sua cabeça, do seu bigode, que você terá condições de amanhã fazer do jeito como você planejou. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E aí, como o próprio título da lição acrescenta, diz: a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. E nós agimos dessa forma, como na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Agimos desta forma quando reconhecemos que o nome de Deus é um nome santo, ao qual devemos tratar com reverência, adorar e santificar esse nome nas nossas atitudes diárias. Santificar esse nome nos nossos atos do dia a dia. Muito bem, queridos amigos, estamos chegando ao final dos nossos subsídios para a lição do próximo domingo. Como eu disse e repito, disse isso nos vídeos passados, são subsídios, não é uma exposição da lição. São subsídios, eventualmente um ponto ou outro que pode ajudar o professor diante de sua classe no próximo domingo. E concluindo, eu não posso deixar de repetir: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e comente. Deixe o seu comentário, porque esses 3 gestos ajudam o vídeo a ser visto pelo algoritmo e ao algoritmo do YouTube a entregar o vídeo a um maior número de pessoas. Inscreva-se, ative o sininho e comente. E até a próxima semana, querendo Deus. Um grande abraço em Cristo Jesus.